O dia amanheceu e Santa Elisa parecia adormecida no tempo. O céu nublado cobria as casinhas humildes da pequena cidade no interior de São Paulo, onde a rotina era sempre a mesma. No velho posto de saúde da região, o som das fichas se arrastando no balcão e os murmúrios dos pacientes impacientes preenchiam o ambiente abafado. Letícia, a enfermeira mais respeitada dali, andava apressada de um leito ao outro, mesmo depois de 12 horas seguidas de plantão. Ela era o tipo de mulher que, apesar do cansaço estampado nos olhos, nunca deixava de sorrir para quem precisava de esperança. Naquela tarde abafada, um silêncio estranho tomou conta da recepção quando um homem maltrapilho entrou cambaleando. Sujo, com o rosto encoberto por uma barba desgrenhada e roupas rasgadas, ele carregava o cheiro forte da rua e o olhar perdido de quem já tinha sido esquecido pelo mundo. Todos se afastaram como se ele fosse um fantasma. "Você viu aquilo?", cochichou Adriana, a recepcionista, franzindo o nariz. "Deve estar drogado." Nenhum dos profissionais quis tocá-lo. Mas Letícia, ao vê-lo parado, tremendo, com os olhos marejados, aproximou-se sem hesitar. "Você pode se sentar aqui, senhor", disse ela com doçura, puxando uma cadeira. O homem não respondeu. Apenas caiu de joelhos, como se o corpo já não suportasse o peso da alma. Letícia correu até ele e o segurou pelos braços com firmeza e cuidado. Os outros observavam de longe, desconfortáveis. Adriana se recusa a registrar a ficha do homem, alegando que ele pode ter uma doença infecciosa perigosa, e sugere chamar a polícia. Letícia o leva até uma das macas, com a ajuda de um auxiliar. "Pode me chamar de Letícia. Eu vou cuidar de você, tudo bem?" Ele permanece em silêncio, mas o olhar parece menos turvo. Ela começa a limpar seus ferimentos com delicadeza e percebe cortes recentes nos pulsos, encobertos com pedaços de tecido sujo. "Quem fez isso com você?", pergunta. Nenhuma resposta. Ela oferece sua própria marmita, um arroz com ovo que tinha guardado para o final do plantão. Ele hesita, mas, faminto, devora cada garfada. Ao abrir sua camisa para examinar o tórax, Letícia encontra cicatrizes profundas e antigas, em formas semelhantes a queimaduras, um passado de dor que ninguém ali imaginava. Enquanto a chuva começa a cair lá fora, Letícia conversa com o homem como se o conhecesse há anos. "Sabe, meu pai dizia que quando a gente cuida dos outros, Deus cuida da gente." Ele a encara pela primeira vez. Os olhos estavam vermelhos, sim, mas havia um brilho contido, como quem não ouvia palavras gentis há muito tempo. Ali, naquela maca fria, algo inacreditável começava a florescer, o renascimento de um homem através da bondade de uma mulher comum. Ela não sabia, mas aquele gesto simples daria início a algo comovente e transformador. Nos dias que se seguiram, Letícia continuou cuidando do homem desconhecido com a mesma dedicação que oferecia a qualquer paciente. Ele não falava seu nome, apenas aceitava os cuidados em silêncio. Os moradores começaram a comentar, criando um ambiente de julgamento no posto. "Tá alimentando o vagabundo agora", disse um funcionário chamado Nelson, tentando zombar da enfermeira. Ela não respondeu, sabia que a empatia não precisava de plateia. Mas, aos poucos, o homem começava a mudar. Os olhos antes opacos ganhavam vida, mesmo que por instantes. Letícia notava isso nos pequenos gestos. Ele limpava a boca com cuidado depois das refeições, agradecia com um aceno de cabeça, e às vezes até sorria discretamente ao ouvir as histórias que ela contava sobre sua infância no sítio do avô. Durante a troca de curativos, Eduardo sussurra pela primeira vez: "Ela morreu por minha causa." Letícia congela, sem entender. Mas ele fecha os olhos, como se quisesse apagar a memória. Ela não insistiu. Aprendeu que o silêncio também era uma linguagem. E aquele homem carregava uma dor que palavras não explicariam.
Certa noite, enquanto limpava o corredor, Letícia escutou um choro abafado vindo da enfermaria. Era ele. Sentado na cama, com as mãos no rosto, murmurava nomes. Ela não o interrompeu. Apenas colocou um copo de água ao lado da cama e saiu. No dia seguinte, ele a surpreendeu. Eduardo. Meu nome é Eduardo. Ela sorriu com doçura e respondeu, seja bem-vindo de volta, Eduardo. Foi naquele momento que os olhos dele disseram mais do que sua boca jamais diria. Havia algo profundo e inexplicavelmente triste ali. Letícia entendeu que ele não era apenas um homem em situação de rua, era um espírito despedaçado. Eduardo recusa o almoço oferecido pelos funcionários, mas aceita, com lágrimas nos olhos, um pão simples que Letícia tira do próprio bolso e entrega com um guardanapo desenhado com corações, feito por sua filha, Isadora. Minha filha sempre desenha isso para mim quando sente que vou chorar no trabalho, disse ela com um sorriso tímido. Eduardo abraçou o pão como se fosse um presente de valor incalculável. Num dos plantões, Letícia confidencia algo pessoal. Meu pai tentou se matar 3 vezes. A terceira foi em frente a mim. Eu tinha 11 anos. Ele sobreviveu. E graças a isso, eu me tornei enfermeira. Eduardo a escuta, com o olhar marejado. Era como se a dor dela iluminasse a dele. 2 mundos distantes se encontrando numa estrada feita de sofrimento e superação inspiradora. Durante a madrugada, um paciente agressivo tenta bater em Letícia após um surto psicótico. Eduardo, instintivamente, se levanta e protege a enfermeira, empurrando o homem com o pouco de força que tem. Letícia o segura e o acalma. Obrigada, mas não quero que se machuque de novo por minha causa. Eduardo sorri pela segunda vez. Ela ainda não sabia, mas cada gesto estava costurando os pedaços quebrados de um passado chocante, e o futuro seria ainda mais surpreendente. Naquela noite abafada de sexta-feira, nuvens carregadas se acumularam sobre Santa Elisa, como se o céu refletisse o peso dos segredos não ditos. O velho gerador do posto de saúde já vinha dando sinais de falha, mas ninguém esperava o que estava por vir. O vento se intensificou, seguido por raios cortando o céu. Às 7h20 da noite, as luzes piscaram e se apagaram. Escuridão total. Gritos de pacientes e enfermeiros ecoaram nos corredores. Letícia não hesitou. Pegou a lanterna de cabeça, acendeu as luzes de emergência e orientou os auxiliares. Vamos manter a calma. Todos comigo. Eduardo estava no canto da enfermaria, olhando fixamente pela janela, como se o temporal trouxesse memórias esquecidas. Um idoso, senhor gentil, entra em parada cardíaca, e sem desfibrilador ou monitor cardíaco, Letícia realiza massagem torácica por 15 minutos, salvando sua vida apenas com as mãos. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Aquela mulher não era comum, ela era inacreditável. Enquanto Letícia limpava o suor da testa, Eduardo finalmente falou, em tom baixo, como se o peso da revelação o esmagasse. Meu nome é Eduardo Lacerda, eu era dono de uma das maiores redes de hospitais do país. Letícia congelou, o coração disparado. Ele continuou, perdi minha esposa num acidente causado por mim. Meu irmão assumiu meus negócios e me trancafiou em uma clínica psiquiátrica por meses, até que escapei. Vaguei sem rumo, até parar aqui. Ele ergue o braço e retira a faixa improvisada do pulso, o corte profundo e recente, revela uma tentativa de suicídio feita há apenas dias. Letícia segura o choro, sente a garganta apertada, mas se mantém firme. Você não está mais sozinho, Eduardo. Isso aqui, essa sala, essa cidadezinha, podem parecer pequenas, mas o que se faz com amor, cura o que nem o dinheiro toca. A tempestade piora. Telhas do anexo são arrancadas pelo vento,
e a água começa a invadir parte da estrutura. Letícia, com a lanterna entre os dentes, segura pacientes com um braço enquanto empurra macas para longe da área alagada. Eduardo tenta ajudar, ainda fraco, mas determinado. Em meio ao caos, ele escorrega e bate a cabeça no chão. Sangue escorre pela lateral do rosto. Letícia corre e segura sua cabeça no colo. Fique comigo, Eduardo. Fique aqui, diz ela, com voz trêmula. Ele sorri fraco. Você foi a única que me enxergou. A comoção daquele momento parecia profunda e inesquecível. Mais que salvar vidas, Letícia estava salvando almas. Inclusive a de um homem que, apesar da fortuna, nunca havia recebido um gesto tão puro. Horas depois, a chuva cessou. O silêncio voltou, mas nada era como antes. Algo transformador havia sido plantado naquela noite. E quando o sol nasceu sobre Santa Elisa, Eduardo Lacerda já havia partido, sem deixar aviso algum. O amanhecer em Santa Elisa trouxe mais do que luz, trouxe o vazio. Quando Letícia chegou ao posto após algumas horas de descanso, a cama de Eduardo estava vazia. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas a coberta dobrada com cuidado, como se ele quisesse agradecer silenciosamente. O coração de Letícia apertou. Algo dentro dela dizia que aquilo não era uma despedida qualquer. Era o fim de um ciclo, e o começo de algo inesperadamente profundo. Os comentários começaram cedo. A senhora sabe que ele fugiu, né? Sussurrou Adriana, com aquele tom venenoso que Letícia já conhecia. No entanto, o que começou com cochichos ganhou força rapidamente. Um jornalista da capital invade o posto, exigindo informações sobre o paradeiro do milionário desaparecido. Ele ameaça expor o nome de Letícia na mídia, sugerindo que ela está envolvida em um esquema de sequestro e acobertamento. Letícia se recusa a responder. Eu cuido de pessoas, não dou entrevistas. Mas o estrago já estava feito. O nome dela circulava pelas redes sociais da região. Blogs sensacionalistas publicavam manchetes como enfermeira seduz milionário e o faz sumir. As calúnias se espalhavam mais rápido que a verdade. O secretário de saúde do município, Sr. Norberto, a convoca para uma reunião e comunica seu afastamento temporário por apuração de conduta incompatível com o cargo. Letícia sai da sala em silêncio, os olhos marejados, mas com a cabeça erguida. Era chocante, depois de tudo que fez, era tratada como vilã. Em casa, ela encontra a filha Isadora brincando com bonecas de papel. Mamãe, você ainda é enfermeira? Letícia segura o choro e responde com um sorriso frágil, sempre serei, meu amor. A dor da injustiça rasgava por dentro, mas ela sabia que não podia desistir. A bondade não faz alarde, ela age mesmo em silêncio. Nos dias seguintes, Letícia visita pacientes por conta própria, levando medicamentos simples, medindo pressão em idosos nas casas da vila. Um morador, o Sr. Adão, se recusa a ser atendido por ela, e grita, não preciso da piedade de uma mulher que vendeu o posto de saúde para um ricaço sumido. Letícia, com os olhos marejados, apenas pede desculpas e vai embora. Mas algo muda. Uma manhã, Adriana aparece na porta de sua casa, nervosa. Tem caminhões, muitos caminhões chegando na praça. Dizem que é coisa grande. Estão dizendo que tem a ver com você. Letícia, confusa, caminha até o centro da cidade. Caminhões com logotipos desconhecidos descarregam materiais de construção. Homens engravatados conversam com o prefeito. E então, alguém anuncia no microfone, nos próximos meses, Santa Elisa terá um hospital novo, financiado por alguém que encontrou aqui mais do que socorro, encontrou humanidade. Um banner é erguido com o nome do projeto, Hospital Vida Nova. No canto inferior do letreiro,
uma dedicatória impactante, em honra à mulher que salvou o que ninguém mais via. Letícia recua um passo. O coração bate mais forte. Eduardo não havia desaparecido, ele estava apenas retribuindo em silêncio. A notícia correu como fogo em palha seca: Santa Elisa teria um hospital novo. Mas o que mais chocava a população não era a construção em si, era a revelação de quem estava por trás disso. Eduardo Lacerda, o milionário que por meses foi dado como desaparecido, ressurgia publicamente afirmando que foi salvo por uma simples enfermeira de uma cidade esquecida no mapa. A cidade inteira parou. O nome de Letícia, antes difamado, agora estampava manchetes de jornais e noticiários com termos como comovente, inspirador e inacreditável. Em rede nacional, Eduardo dá uma entrevista bombástica revelando que foi tratado como um indigente por todos, exceto por Letícia, que o alimentou, o acolheu, e sem saber quem ele era, o salvou do suicídio. Ele termina com uma frase que arrepia o país: ela não me curou com remédios. Ela me curou com dignidade. No centro da praça, os caminhões trabalhavam dia e noite. O projeto era grandioso: um hospital moderno, com 60 leitos, centro cirúrgico, maternidade e laboratório. Tudo gratuito, voltado para os moradores da região. E o mais impactante, Letícia foi nomeada, por vontade expressa de Eduardo, como diretora de enfermagem. O prefeito Mauro tentou se aproximar, querendo sair bem na foto. Letícia, precisamos de uma coletiva de imprensa. Você merece o reconhecimento. Mas ela apenas respondeu com firmeza: eu só quero trabalhar. O secretário de Saúde, Norberto, que havia afastado Letícia sob suspeita, é surpreendido com sua exoneração ao vivo durante a coletiva. Eduardo exige que ele peça desculpas publicamente. Norberto engole a seco, e diante das câmeras, murmura: peço perdão, Letícia. Errei. Com a construção acelerada, Letícia passa a coordenar os treinamentos da equipe que formará o corpo técnico do hospital. Ela insiste em um modelo humanizado de atendimento, onde os profissionais não apenas cuidam da doença, mas da alma. Ela exige ética, escuta ativa, e principalmente, respeito ao próximo. Não vamos ser apenas mais um hospital. Vamos ser uma casa de esperança, afirma diante dos futuros enfermeiros. Durante uma das visitas ao canteiro de obras, Letícia encontra, pregado em um dos pilares da construção, um envelope assinado por Eduardo. Dentro, há uma carta escrita à mão com apenas uma frase: você salvou o homem que eu já não achava que merecia viver. Ela segura o papel junto ao peito, sentindo as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de gratidão. A cidade começa a mudar. Jovens se inscrevem em cursos técnicos de saúde, mães sonham com partos seguros, idosos com atendimento digno. A fé na bondade ressurge. Letícia se mantém discreta, mas determinada. Sua missão agora é maior do que imaginava. Ela não curou apenas um homem, ela reacendeu a alma de um povo inteiro. E enquanto as paredes do hospital subiam, erguia-se também o respeito por uma mulher simples que se tornou símbolo de tudo aquilo que o mundo precisa lembrar: humanidade, coragem e compaixão. O grande dia havia chegado. A Praça de Santa Elisa, antes palco de boatos e injustiças, agora fervilhava com jornalistas, moradores e curiosos de toda a região. Faixas com os dizeres Hospital Vida Nova, um marco de esperança, enfeitavam as ruas. Para muitos, era apenas uma inauguração. Mas para Letícia, era o renascimento da verdade, uma vitória silenciosa, mas poderosa. Vestida com seu jaleco branco impecável, Letícia caminhou entre a multidão, recebendo aplausos contidos e olhares emocionados. Ela não buscava reconhecimento, mas naquele instante, a cidade parecia tentar devolver, com palmas tímidas, tudo o que um dia havia tirado dela. Em cima do palco, o prefeito Mauro tenta discursar,
mas é interrompido por vaias do público, um clamor popular exigindo que Letícia seja a primeira a falar. Com o microfone nas mãos, Letícia respira fundo. Eu não sou heroína. Sou apenas uma mulher que acredita que ninguém deve ser tratado como invisível. O silêncio que se instala é profundo e encantador. Se esse hospital existe, não é por mim. É por todos que já foram esquecidos. Mas o momento mais chocante ainda estava por vir. Durante o discurso, Adriana, a ex-recepcionista do posto, surge correndo entre os presentes, gritando: "Isso tudo é uma farsa. Ela se aproveitou do homem rico." O público reage com espanto. Os seguranças tentam contê-la, mas Eduardo Lacerda, que assistia discretamente da lateral do palco, ergue a mão, pedindo silêncio. Ele sobe ao palco, sereno. Eu me chamo Eduardo Lacerda. E a única pessoa que não se aproveitou de mim, foi ela. Um telão é ligado. Imagens de câmeras de segurança antigas, mantidas no sistema interno do posto, mostram cenas claras: Letícia alimentando Eduardo, sendo agredida por pacientes, limpando feridas, e ignorando o desprezo dos colegas. Uma gravação mostra Adriana zombando do estado de Eduardo, dizendo: "Esse lixo devia ter morrido na rua." O público entra em choque. Adriana é retirada sob gritos de revolta. Eduardo continua: "Eu procurei hospitais, clínicas de luxo, e nenhum lugar me deu o que encontrei naquele posto esquecido: humanidade." Ele se vira para Letícia, visivelmente emocionado. "Você me salvou da morte, e da indiferença." A cerimônia continua. As portas do hospital são abertas. Crianças tocam os equipamentos novos, idosos choram ao ver as alas dedicadas a tratamento humanizado, e jovens se inscrevem para vagas de estágio. Letícia caminha pelos corredores como se caminhasse por um sonho, só que real. O que antes era impossibilidade agora pulsava diante dela com força. Ao final do evento, Eduardo entrega uma chave simbólica a Letícia. Gravada nela está a frase: "Primeiro você salvou a mim, agora salvará muitos." Ela o agradece, mas recusa qualquer mérito exclusivo. Foi uma corrente. E cada elo foi forjado com bondade. E ali, sob o teto que nasceu de um gesto simples, Letícia selava não apenas uma inauguração, mas o início de um legado inesquecível e transformador. Meses após a inauguração do Hospital Vida Nova, Santa Elisa já não era a mesma. As ruas antes vazias estavam cheias de vida, e a cidadezinha que fora palco de desconfiança e desprezo agora respirava esperança. Na recepção do hospital, ao lado da parede de vidro por onde entrava a luz da manhã, havia um mural com uma simples frase de Letícia: "Trate cada vida como se fosse a única." E cada profissional dali seguia esse lema como um juramento sagrado. Letícia, agora diretora de enfermagem, seguia sem ostentação. Usava o mesmo jaleco, os mesmos sapatos gastos, e o mesmo sorriso de sempre. No fundo, ela era apenas uma mulher que acreditava na força do cuidado. Um adolescente que tentou se suicidar chega ao hospital, resgatado pelos bombeiros. Ao acordar, pede para ver a mulher que sorri como minha mãe sorria antes de partir. Era Letícia. Ela segura sua mão e diz: "Você ainda tem muita vida para viver, meu amor." A equipe era composta por jovens do próprio município. Muitos deles antes sem perspectiva, agora formados graças a bolsas integrais oferecidas por um programa criado por Eduardo. Camila, uma ex-moradora de rua que Letícia havia atendido anos atrás na porta do posto, agora era técnica de enfermagem. Em seu primeiro plantão, ela chora ao vestir o uniforme e abraça Letícia com gratidão. "Você me deu comida, depois esperança. Agora, me deu um futuro." Eduardo, por sua vez, havia desaparecido novamente da vida pública.
Seus investimentos sociais se expandiram pelo país, sempre em nome de outras pessoas. Letícia recebeu uma última carta dele, escrita à mão. A dor me afundou. Sua bondade me puxou de volta. Hoje, sigo vivendo para devolver ao mundo o que recebi em silêncio. Ela emoldurou a carta e colocou no corredor principal do hospital. Todos os dias, pacientes e funcionários liam aquelas palavras comoventes e transformadoras. O antigo posto de saúde foi transformado em um museu comunitário. No lugar das paredes descascadas, agora havia fotos de atendimentos humanizados, depoimentos de pacientes curados, e uma ala dedicada ao milagre de Eduardo. O povo vinha de longe só para ver a história da enfermeira que não virou as costas. Letícia nunca buscou reconhecimento. Mas, em cada olhar grato, em cada criança que corria pelos corredores do hospital, havia um eco do seu gesto, o gesto que mudou tudo. Ela seguia atendendo, escutando histórias, abraçando mães aflitas e sorrindo para idosos solitários. Era assim que curava, com alma. Certa tarde, uma repórter perguntou: "Você salvou um milionário. Como se sente sendo chamada de heroína?" Letícia pensou, sorriu com ternura e respondeu: "Eu não salvei um milionário. Salvei um ser humano. E isso, todos nós podemos fazer." E assim, numa cidade que o mundo quase esqueceu, nasceu um legado inspirador, inesquecível e eternamente humano. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.